Olá, alunos! Hoje nós iremos iniciar a nossa aula de matemática no livro de matemática mesmo. Não é o de exercícios complementares, tá bom? É o nosso livro do dia a dia mesmo. Iremos iniciar na página 92 e 93, na unidade 5, tá? O título é Vamos à festa? Aí eu vou colocar aqui para vocês. Diz o seguinte: festas são ótimos momentos para encontrarmos elementos de matemática. Então, vamos observar aí. Nós temos aqui, né, as crianças em uma festa, né? E temos o que aqui? Jarras de suco, copos com suco, bolos, brigadeiros, pratos. Então, temos vários elementos da matemática, tá bom? E aí, observando, né, tudo isso, o que eu sei? Perguntou para nós, qual jarra tem mais suco? A de laranja ou a de morango? Por quê? Vamos observar aqui então. Nós temos a jarra do suco de laranja, né, que está totalmente cheia, e temos também a de suco de morango, que está também cheia. Elas estão o quê? Completas. Porém, podemos observar o quê? Está marcando aqui, ó, que a jarra de suco de laranja tem 1 litro e a jarra do suco de morango tem 2 litros. Então, o que que a gente percebe? Qual que tem a maior quantidade, gente? A jarra do suco de morango. Por quê? 2 litros é mais do que 1 litro, né? É o dobro, porque 1 mais 1, 2 litros. Então, a jarra do suco de morango, ela tem o quê? Maior quantidade. Ela, né, cabe 2 litros de suco aqui. Nessa daqui do suco de laranja, só cabe 1, tá bom? Aí, na segunda perguntinha, falou assim: qual bolo tem maior massa? O de chocolate ou o de morango? Temos aqui o de chocolate e o de morango. Observando aí, né, como os dois observando aí esses dois bolos, a gente consegue perceber, né, que o bolo de morango tem maior massa do que o bolo de chocolate. Por quê? Dá para observar, os dois são o quê? As mesmas coisas, os dois são bolos, tá? Então, a gente consegue olhar e ver que o de morango tem a maior massa, tá bom? Porém, né, nem sempre o objeto maior tem massa maior, mas nesse caso do bolo, o de morango tem a massa maior. Mas o que quis dizer? Que às vezes não é porque a gente tem um objeto maior que ele tem capacidade maior do que o outro objeto, tá bom? Isso pode acontecer e vocês vão ver ao decorrer aí da nossa unidade, tá bom? Mas nesse caso do bolo, né, como os dois são bolos, a gente consegue ver que o de morango tem a maior massa, certo? E o que a criança que está sentada à mesa está fazendo? Olha aqui para esse menininho. O que parece que ele está fazendo, né? Ele está com o olhinho fechado assim, colocando o dedinho, né? Medindo aí. O que ele está fazendo? Dá uma olhadinha aí. Ele está o quê? Medindo a quantidade de suco dentro de cada copo, utilizando os seus dedinhos, né? Ele está vendo quanto que tem de suco aí dentro do copo, usando os dedinhos dele, tá bom? Ele está fazendo essa medição usando os dedos, tá? E aí, nós vamos à próxima página, que diz ideias em construção. Nós vamos aprender aqui, crianças, quantidades, tá bom? Vocês vão ver que nós iremos aprender sobre isso. Olhem aqui para essa imagem, tá? Percebam primeiro, aí a Pro vai dar continuidade. Eu quero que vocês observem, tá?
Nós temos aí um pote de brigadeiro, um vidro de suco de laranja e um rolo de papel alumínio, tá? Eu quero que vocês observem. E aqui, ó, hoje haverá uma festa na escola de Fátima. Observe as embalagens que estão sobre a mesa. Tudo que a gente vai usar na festa, elas têm o quê? Tipos de medidas, tá bom? Quantidades, só que essas quantidades, dependendo do que é, são diferentes, tá bom? Vamos observar então. O brigadeiro tem 1 quilograma. 1 quilograma de brigadeiro significa o quê? Que esse pote, dentro dele, coube 1 quilo de brigadeiro, tá bom? Quilo é uma quantidade, tá bom? Aí aqui, o suco de laranja, essa garrafa de suco de laranja possui 2 litros de suco, tá bom? Quando a gente fala em líquido, a gente usa litro, a palavrinha litro. Então, tem 2 litros de suco, tá bom? E aqui no papel alumínio, 15 metros. A gente fala o quê? Metros para o comprimento, o tamanho de determinada coisa. Nesse caso, do papel alumínio. O quilo a gente usa para medição de massa, de peso, tá bom? Igual eu peso 50 quilogramas. A minha massa é 50. Então, aqui, 1 quilograma tem a massa, né? 1 quilo de massa de brigadeiro. 1 quilo. Então, quando a gente fala em quilo, serve para identificar massa, peso. Litros, quando são coisas líquidas. E metros para medir o tamanho, comprimento, tá bom? E aí vocês vão aprender mais sobre essas palavrinhas e o significado delas nessa unidade, tá bom? E no exercício 1 perguntou: quais palavras foram usadas para indicar as medidas? Então, quais palavrinhas que nós usamos aqui, né? Vocês vão escrever quilograma, litros e metros, tá? Colocando vírgula. Quilogramas, com letra maiúscula, vírgula. Litros e metros. Então, é isso que vocês irão escrever aí, correto? No exercício 2, você já viu essas palavras em outras situações? Quais? É uma resposta pessoal, tá bom? Ah, eu quero 2 litros de refrigerante, eu quero 5 metros de linha, eu quero 5 metros de tecido. São exemplos que são usados, tá? Ah, eu quero 4 quilos de bolo, tá? Então, é uma resposta pessoal. Então, vocês escolham onde vocês já ouviram falar desses tipos de medida e escreve aqui. Uma de cada, pelo menos. Um exemplo de quilograma, um exemplo de litro e um exemplo de comprimento, tá bom? Que é o tamanho. E aí, hoje, nós iremos começar o Construindo Conhecimentos falando sobre o medindo comprimentos. Vamos ver o que fala aí. Rian possui 2 mesas e quer decidir qual é a mais comprida para levar à festa. Mais comprida, ou seja, a maior. Para isso, ele teve a ideia de comparar o comprimento de cada uma delas, utilizando seus passos, usando os passos dele. Observe. Aqui é como se fosse, né, que ele já passou dando passos, né? Para ver qual que é a maior. Aí ficou até mais clarinho a corzinha, como se ele já passou, né, por aí. E aqui, ó, o que você achou da ideia de Rian, que Rian teve para medir as mesas? Vocês acharam essa ideia interessante? Sim, né? Ele teve uma boa ideia, mas por que deu para ele medir os passos, com passos? Porque não era uma medida tão longa, né? Tão extensa. Então, como era uma medida pequena, ele consegue medir com passos, tá? Ele não fez errado.
Mas quando a gente for falar, ah, eu quero saber o tamanho de um prédio, ah, eu quero saber o tamanho de um caminhão, a altura de um caminhão. Não tem como eu medir, né? Ficar medindo com passos, já é uma medida maior, tá? Então, como nesse caso era uma medida menor, ele consegue medir com passos. Se for medidas maiores, aí a gente já tem que utilizar outros meios de medida, que vocês verão mais à frente, tá bom? E agora aqui, ó. Agora é sua vez. Descubra a medida dos objetos presentes na sala de aula utilizando unidades de medidas não padronizadas, como passos, dedos e palmos. Essas unidades de medidas não padronizadas é quando a gente que fala que são não padronizadas, é quando a gente consegue o quê? Usar os passos para medir, usar os nossos dedos e usar os palmos da mão para medir, tá? Geralmente são para medir coisas pequenas, certo? O que vocês podem fazer aí para começar a treinar? Medir a largura do livro, né? Coloco a mãozinha em média, ver quantos palmos tem de vocês. A medida da mesa que vocês usam. A medida de uma cadeira, né? E assim por diante. Mas são medidas pequenas, tá bom? Ah, eu quero medir o meu estojo. Quantos dedos tem o meu estojo? Eu meço também com os dedos. Podem pedir a ajudinha aí de um adulto, tá bom? Para vocês aprenderem a fazer essas medidas não padronizadas. Os passos, vocês podem, se a casa de vocês tiver um corredor, podem medir um corredor dando os passinhos de vocês. A largura da sala ou a largura da cozinha, tá? Vocês escolhem um lugar aí e meçam. E aqui, ó, você sabia? É muito comum as pessoas utilizarem a medida palmos no dia a dia. Essa é a medida de distância entre o polegar e o dedo mínimo. Então, polegar e o dedo mínimo, ó, é assim que eu vou medir quando abrirmos a nossa mão. Por isso dizemos que ela pode variar de pessoa para pessoa, pois os palmos têm medidas diferentes. Talvez eu vou medir uma carteira lá da escola e vocês vão medir. Minha medida de palmo é diferente da medida de palmo de vocês, assim como a de vocês pode ser diferente da dos colegas. Por quê? Cada palmo tem o seu tamanho, cada um tem um tamanho de palmo, tá? Pode ser que não é igual mesmo, é normal. Ah, então eu medi a mesa e deu 5 palmos. Aí vem um amigo e fala, ah, o meu deu 6 palmos. Por quê? A mãozinha dele é menor, então ele deu mais palmos, tá? Então isso acontece, certo? Agora que você já aprendeu sobre essa medida, pode comparar com os palmos de toda a turma. No caso, né, não tem como a gente comparar com os nossos amigos, mas vocês podem comparar com o pessoal aí da casa de vocês. Escolhe alguém, né? Ou mais de uma pessoa e façam aí. Ah, eu vou medir o meu livro em palmos. Ah, eu vou lá, tem que deixar o livro aberto, coloco e vou medir em palmos, tá bom? Então vocês vão fazer essa medida. Aí pede para o papai fazer a medida com o palmo dele, a mamãe com o palmo dela, vovó, vovô. E assim vocês conseguem ver essa diferença que existe na medição de palmos, tá bom? Hoje nós aprendemos sobre essa medida. Na nossa próxima aula vamos falar, né, do metro e do centímetro. Então, tentem aí treinar, né, essa medida de palmos, compreender certinho, para na próxima aula a gente entrar no metro e centímetro, para vocês entenderem que medidas maiores nós precisamos utilizá-los, tá bom? E aí hoje nós encerramos essa aulinha por aqui.